gente acha que para fazer ilustrações perfeitas com lápis de cor é necessário a melhor marca, do tipo importado, e que com certeza é caríssimo. Só que não. Para que suas ilustrações fiquem mais bonitas, bem coloridas e no estilo realista, você só precisa dominar algumas técnicas. Mas calma, isso não quer dizer que você não deva investir em materiais profissionais, de alta qualidade, porque esse material de fato influencia e muito no acabamento dos seus desenhos. Porém, o que vai fazer com que esse material profissional realmente funcione é o domínio de sua técnica. Mas se você domina essa técnica, fará com que você não dependa de materiais de alta qualidade para fazer lindos trabalhos. Com a técnica, você pode usar qualquer material, um lápis de cor mais simples, do papel mais comum, encontrado em qualquer papelaria próxima da sua casa, e ainda assim fará trabalhos com perfeição. Atualmente, eu vendo mais trabalhos coloridos do que preto e branco. Parece que o trabalho colorido atrai muito mais do que os clássicos desenhos em tons de cinza. Apesar de eu ser uma eterna apaixonada pelos desenhos preto e branco, o colorido realmente me fascina, me empolga. Sem deixar de mencionar que a arte colorida tem sido mais valorizada no mercado artístico. Se você já é um artista que vende sua arte, mas ainda não trabalha com cores, então eu posso dizer que você está perdendo grandes oportunidades de venda. Mas quem sou eu para falar tudo isso? Eu sou desenhista, ilustradora, professora e mãe na maior parte do tempo. Trabalho com minha arte há mais de 20 anos e atualmente vendo meu trabalho para vários países. Há 14 anos eu venho compartilhando meus conhecimentos artísticos para todos aqueles que buscam se aperfeiçoar em desenho ou pintura. Se você tem interesse em trabalhar com a sua própria arte, em fazer com que isso realmente seja sua profissão, é importante que você esteja ciente do que realmente você quer. Eu, por exemplo, sempre gostei de desenhar. Nem as paredes se escaparam dos meus momentos de desenvolvimento artístico. Porém, naquela época não existia internet, nem a facilidade de recursos e cursos como tem hoje. O que havia eram revistas com noções básicas sobre desenho em bancas ou histórias da arte em bibliotecas públicas. E é claro, os artistas veteranos que ficavam nas praças, que é onde nós poderíamos olhar, observar como eles faziam e tentar aprender um pouco com isso. Eu nunca tive dúvida do que eu realmente queria fazer. Apesar de eu não imaginar que viver de arte não seria um mar de rosa. E por mais que muitas pessoas olhem o seu trabalho e digam: nossa, que lindo, que bonito, você é muito talentosa, nem todas estão dispostas a pagar pela sua arte. Mesmo assim, foi a minha arte que me salvou de muitas situações difíceis, financeiras e emocionais também. Mas isso só foi possível porque eu jamais deixei de praticar e estudar, aperfeiçoando cada vez mais as minhas habilidades artísticas. Essas habilidades que há 14 anos deu início ao meu trabalho como professora de desenho artístico e pintura. E que com o passar dos anos só me fez perceber o quanto eu gosto de ensinar e ver pessoas que não sabiam quase nada e que atualmente são excelentes artistas. Mas voltando à técnica sobre lápis de cor, eu vou mostrar para vocês que não é somente lápis importados e de marcas famosas que você conseguirá fazer belos trabalhos. Assista a essa aula agora e você verá que mesmo um lápis de cor comum podem deixar um efeito tão bonito quanto um lápis profissional. Olá, eu sou Leida Nogueira e agora vou demonstrar para vocês como um lápis de cores bem simples, de marcas não conhecidas, podem fazer efeitos tão bonitos quanto um lápis profissional. Minha primeira dica ao escolher um lápis de cor de marca que você não conhece é pegar o preto e riscar em qualquer papel e veja se ele realmente sai preto ou apenas um tom acinzentado. Agora, para comparar, vou pegar um lápis preto de uma outra marca, que é mais profissional, e você verá que a pigmentação desse lápis ela é muito mais consistente do que o lápis simples que eu peguei. O grafite dos lápis comuns que compramos para os nossos filhos e sobrinhos e tudo mais que vão para a escola tem um grafite muito duro e por isso que seu tom não é tão intenso. Mesmo cruzando os riscos, como acabei de fazer, não ficará preto como o outro. Ele apenas vai ficar um cinza mais escuro.
E quando se pega um lápis profissional e cruza as cores novamente, você verá que ainda permanecerá um preto muito intenso. Mas se você é um iniciante, o tom do preto é o que menos importa agora. Todas as outras cores, elas têm também uma transparência, devido ao seu grafite ser um pouco mais duro. Mas mesmo assim não significa que você não vai conseguir um efeito bonito, se você souber como pintar. Agora, observe bem esse simples círculo que acabei de fazer. Eu vou mostrar para vocês que com um lápis de cor, com o cruzamento de cores, de riscos e também cor sobre cor, eu vou transformar o círculo em uma esfera. Esse é um exercício bem básico que se estuda muito também com luz e sombra. Para que você consiga dar um volume, transformar isso, da ideia arredondada, seu desenho deixe de ser achatado e sim começar a dar volume, você precisa primeiro entender combinação de cores. Eu escolhi um tom rosado como base e agora estou aplicando um tom de rosa mais escuro ou um tom de vinho. O importante, quando você for fazer uma pintura, você vai separando as graduações da tonalidade que você gostaria de colocar uma sobre a outra. Nessa situação aqui, eu vou pintando e observe que a parte superior eu quase não me aproximo, permaneço claro. É o que representa para mim de onde vem a luz. Agora, eu acrescentei o tom claro, o meio tom e agora vou adicionar um tom mais escuro ainda, na parte onde pouco recebe iluminação. Toda vez que você for fazer um desenho, mesmo preto e branco, ou mesmo na pintura, você sempre tem que pensar de onde vem a luz e onde não está tendo projeção de sombra. Quanto mais escuro eu quiser, eu só vou escolhendo tons mais fechados, digamos assim. Aqui eu estou usando um vinho bem escuro e a outra cor seria um marrom, onde eu posso dar ideia bem abaixo, que quase não recebe iluminação nenhuma, e vou preenchendo. Nesse caso de um círculo, eu não vou cruzar as linhas em paralelo. Se observou bem, todos os riscos que eu venho fazendo um em cima do outro permanecem nas mesmas direções, linhas para cima e poucas linhas cruzadas, porque eu quero que o meu volume sempre fique na intenção arredondado e não como se fosse linhas cruzadas, dando um outro tipo de efeito na hora da projeção do sombreamento. Não pinte tudo de uma vez. Cuidadosamente, vai aplicando tom por tom, acrescentando um em cima do outro. O mesmo tom que foi usado como base, sempre você deve usar só um pouquinho, bem suave, e depois esse mesmo tom vai retornar por cima dos outros que você tem adicionado, mesmo sendo mais escuro. E aí você vai dando cada vez mais volume àquele objeto. Agora, tenha cuidado, porque você tem que sempre manter as áreas claras onde representa iluminação. Nessa fase da pintura, pode-se perceber uma textura que é natural que os lápis de cores deixam. Então, é quando a gente pega aquele branco que você pensa que não serve para nada, mas, na verdade, por ele não tingir, não ter uma pigmentação muito consistente, podemos usá-lo como um lápis misturador. E aí, você vai, em círculos, pintar toda a área que você já fez com outras camadas de cores, e aí você vem com o branco, em círculos, pintando tudo outra vez. E aí você perceberá que aquela textura que normalmente os lápis de cores deixam, ficará com uma pintura mais uniforme, mais lisinha. As cores começam a realmente se misturar. Agora,
Após o meu ciclo ter se transformado numa esfera, eu não vou deixar ele flutuando no papel. Então, eu quero fazer a sombra projetada. Observe bem. Primeiro, marque aproximadamente onde ficará a sombra projetada. Com seus lápis, você cria um ângulo para que você perceba até onde sua sombra projetada pode ir. Marcando isso, você, com um lápis mais claro, no caso, um cinza mais claro, esboce rapidamente essa sombra e preencha com riscos bem suaves, em uma direção apenas. Em seguida, cruze outras linhas com o mesmo tom em direção oposta. Aquele lápis preto, que quase não sai preto, que sai um cinza mais escuro, ele é perfeito para essa situação, porque você não quer mesmo um tom muito escuro. Então, você vem com esse lápis preto e faça a sombra bem próxima da esfera. E use um tom marrom, um tom avermelhado, por exemplo, significando o reflexo do tom da esfera na sombra. E para finalizar, use o lápis branco para misturar todos esses tons e deixar uma textura mais lisinha. Agora é a sua vez de tentar. Muito obrigada e até breve! O módulo 1 é a introdução ao desenho, aprender sobre materiais específicos para desenho e traçados de linhas. No módulo 2, luz e sombra, aprender escala de valores até os tipos de sombreamentos a grafite. No módulo 3, anatomia humana, você vai aprender proporção do corpo masculino e feminino em perspectivas diferentes. No módulo 4, estudo da anatomia da cabeça em perspectivas diferentes. No módulo 5, aprender a desenhar olhos realistas e suas diversas expressões. No módulo 6, você vai aprender a sombrear nariz e orelha e a importância de fazê-los bem feitos quando se trata de um retrato realista ou hiperrealista. No módulo 7, aprender a sombrear boca com realismo e suas diversas expressões. No módulo 8, aprender a desenhar todos os tipos de cabelos realistas. No módulo 9, estudo da perspectiva para cenários e paisagem. No módulo 10, aprender a desenhar pés e mãos em perspectivas diferentes. No módulo 11, aprender a desenhar animais e suas diferentes espécies. E no módulo 12, aprender a desenhar retrato por observação com um modelo vivo. Esse curso foi feito para pessoas que não sabem desenhar nada e querem aprender a desenhar à mão livre. Pessoas que já sabem desenhar e gostariam de aperfeiçoar suas técnicas. Também para pessoas que gostariam de ter só como um hobby ou uma terapia. Ou pessoas que querem se profissionalizar no desenho para ter uma renda extra ou uma renda principal, fazendo seu próprio horário e trabalhando de casa. E pensando em você, que gostaria de aprender a desenhar e ser um desenhista completo, tendo o meu acompanhamento online, para as primeiras 100 pessoas vou dar 2 presentes. Presente 1, meu curso completo de ilustração a lápis de cor, que possui 6 módulos com mais de 50 vídeos aulas gravadas. No módulo 1, a introdução a lápis de cor, apresentação de materiais e estudo sobre mistura de cores. No módulo 2, natureza morta, que é criar composições de objetos, flores e frutas, tudo a lápis de cor. No módulo 3, paisagem, aprender noções básicas de perspectivas e colorir paisagens com lápis de cor convencionais e aquareláveis. No módulo 4, animais, dá volume e forma aos pelos ou penas
e suas variações tonais. No módulo 5, pessoas. Aprender combinações de cores para todas as tonalidades de pele e como pintar retratos realistas com lápis de cor convencional e aquareláveis. E o módulo 6, que é uma técnica mista, apresentação de outros materiais artísticos que contribuem na qualificação de suas ilustrações a lápis de cor. E está interessado em aprender a desenhar, em se aperfeiçoar cada vez mais, né? Eu acho que você está no lugar certo. Eu tô assim, encantada do jeito que a Leida faz as aulas, porque é muito bem explicado. As aulas ministradas pela Leida são muito boas. Nesse curso online, realmente você aprende. A tua maneira é a mais correta, pelo menos para mim, porque tu ensina os truques e tu elimina automaticamente esses truques. Ou seja, a pessoa já vai aprender da maneira correta. O método do qual você está passando para a gente é muito eficaz, ele é total, ele é muito transparente. É muito fácil captar a maneira que tu passa os exercícios e a maneira de desenhar e pintar como um todo. Então, ela é muito dedicada, muito atenciosa. E o legal também é que você manda os seus desenhos para ela avaliar, ela logo avalia, já diz o que você precisa melhorar, aonde, faz a marcação, então te dá realmente direções, mostrando assim aonde você melhora. Os vídeos também do curso são muito explicativos. Eu não aprendo só com aquelas correções que a professora passa, mas aprendo também com os meus colegas das correções que a professora Leida faz nos trabalhos deles, então eu acabo aprendendo com essa parte também. Me identifiquei com a Leida, né, pelo método que ela ensina, o jeito, a maneira que ela ensina. E eu tô amando o curso, nossa, amando mesmo. E a Leida, nossa, ela é super carinhosa, é uma pessoa muito carismática. Ela tem não sei, ela tem um jeito muito especial para ensinar a gente e aquilo faz com que a gente se prenda a ela, né? A Leida é uma excelente professora, tem uma didática excepcional. Porque eu digo assim, a Leida, ela tem uma paciência muito grande. Conheço alunos que entraram no curso de desenho realista que, nossa, não sabia desenhar nada. E eu simplesmente fiquei assim de boca aberta. E o progresso dessas pessoas foi assim muito rápido com ela, sabe? E a pessoa não sabia desenhar nada. Você entende do princípio ao fim, é bem explicado, realmente vale a pena. Apesar de estar no início do curso, eu já vejo em mim uma evolução muito grande. Eu quero agradecer a Leida, a sua equipe e dizer a vocês que o curso é excelente. E quero que mais pessoas conheçam a Leida, que é uma pessoa bem didática, sabe fazer as aulas dela de acordo. Então, o que eu tenho para falar é isso. Eu estou amando fazer as aulas da Leida. O curso é maravilhoso e que vale muito a pena. Também pela professora, porque a professora é um amor de pessoa. Tá? Ela é mais que uma professora, ela é uma amiga. Com a ajuda da professora Leida olha, realmente só não aprende quem não